Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tá tudo de boa na lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Sou a professora Keise Marinho de português. Hoje iremos falar sobre poemas visuais. E aí, você sabe o que significa poema visual? Visual vem de visão, não é? O que é que tem a ver esse nome com o poema, com esse gênero textual? Vocês irão saber já já. Antes, vamos dar as boas-vindas à professora Kátia. Bem-vinda, professora Kátia. Olá, turminha! Sejam todos e todas muito bem-vindos. Já estou aqui aguardando a participação de todos vocês no chat. Até daqui a pouco. Quero muito a participação de todo mundo, hein? Vamos lá com a gente para a aula. Olha só, você sabe o que é um poema? Antes de falarmos sobre poemas visuais, vamos falar sobre poema. O que é poema? Você sabe? Poema, poesia, lembra também poeta, as pessoas que recitam, não é? O poema. Se for do sexo feminino, é poetisa. E aí, olha aí. Poema é um gênero textual composto de versos e que podem conter rimas ou não. Você sabe o que são versos? Conta pra mim. Se você souber o que são versos, fala aí que a professora Kátia me conta, tá? Fala aí no chat. E rima, também quero saber se você sabe o que significa. Vamos ver. Verso, gente, é cada linha de um poema. Um poema tem várias linhas, não tem? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um poema. Cada linha de um poema é um verso. E um conjunto de versos chamamos de estrofe, tá? Vocês já devem ter visto vários poemas, não é? Que tem conjuntinhos de linhas, não é assim? Então, cada conjuntinho daquele se chama estrofe. E cada linha se chama verso, tá certo? Vamos contar quantos versos tem o poema a seguir? É um poema de Cecília Meirelles chamado O Menino Azul. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. Perceberam aí que tem linhas? Então, tem o que, gente? Tem versos, não é? E quantos versos? Ou seja, quantas linhas tem esse poema? Vamos contar? 1 verso, 2 versos, 3. E o que são rimas? Falamos sobre versos, agora iremos falar sobre rimas. O que são rimas? As rimas estão associadas à sonoridade dos poemas. É o som agradável que a gente escuta dos poemas. As rimas são aquelas palavrinhas que combinam, que têm o mesmo som final, tá certo? Então, isso é uma rima. Se você fala alguma coisa que tem o mesmo som final que a outra, então você está falando através de rimas. Só encontramos rimas em poemas? Será? Será, professora Kátia, que a gente só encontra rimas em poemas? O que é que você acha? Em poemas, não. Tem quadrinhas, Sim. tem parlendas. Tem músicas, não é? Música. As músicas também têm Isso muitas mesmo. rimas. Tem palavras que combinam, não é verdade? Nós encontramos vários cantadores nas praias, vários repentistas, não é assim? Aqueles que recitam repentes na praia, emboladas, cordéis. Em tudo isso a gente encontra muitas rimas, tá? Porque quando as pessoas falam em poema, geralmente só imaginam que seja um poema de amor. E não é, gente. Os poemas têm de vários sentidos. Pode ser de amor, pode ser de cavalaria, pode ser de um conto de assombração, não é assim? Pode ser sobre a vida cotidiana. Existem vários tipos, tá? E aí, vamos encontrar agora as rimas desse poema, as palavrinhas que combinam, que têm o mesmo som final, que têm a mesma sonoridade. Olha aí. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso,
que não corra nem pule, mas que saiba conversar. Eu já dei aí o spoiler, já dei a dica para vocês. Quais são as palavrinhas aí que estão rimando, que têm a mesma sonoridade e as palavrinhas que combinam? Está destacado de vermelho, hein? Passear e conversar. Isso mesmo, tenho certeza que você aí em casa está respondendo tudo. Então, gente, entenderam o que são rimas? Entenderam o que são versos? Verso é cada linha de um poema. As rimas são aquelas palavrinhas que combinam, que têm uma sonoridade, que têm o mesmo som final, elas se parecem, tá certo? E já falamos sobre poemas, agora iremos falar sobre poemas visuais. Como são formados os poemas visuais? Do que se trata isso? Será que você sabe? Vamos ver aí? Professora Keise, já Sim. temos a participação aqui de Lucas e Nuala, viu? Estão respondendo aqui as rimas e bem atentos aí ao poema. Ai, Lucas, que coisa boa! Nuala, que bom tê-la aqui também conosco. Participem da aula, tá certo? Olha, Lucas, Nuala, como são formados os poemas visuais? Vocês sabem? É muito fácil. E eu tenho certeza que vocês vão amar aprender. Poemas visuais ou concretos, eles podem ser chamados também de poemas concretos, tá? São feitos por palavras e formam imagens. Como assim, professora Keise? Não entendi. Todo poema não tem imagem? Nem sempre, não é? Existem aqueles poemas que também podem ser não verbal. Ter alguma imagem e aí tem a sequência de imagens e você entende o que ele está sendo dito, não é? Mas, exclusivamente nesse poema visual ou poema concreto, as palavras formam um desenho daquilo que está sendo dito. Olha que interessante. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Eles indicam, eles podem emocionar, eles podem divertir, eles podem nos fazer pensar sobre alguma coisa. E aí, quais são as características, quais são as estruturas que tem um poema visual ou um poema concreto? Eles fazem uso de elementos visuais, tá? Nós precisamos perceber algumas coisas, dão ideia de movimento, são em formato de desenhos variados, de acordo com o assunto do texto. Então, o desenho, gente, precisa ter a ver com o assunto do texto. Tá? Eu tenho certeza que você ainda não deve estar entendendo muito bem, mas você vai entender assim que se deparar com um poema visual. Vejam só, vou mostrar para vocês. O que quer dizer esse poema? Percebam que esse poema aí é através de imagens, tá certo? Então, o primeiro desenho, é o que aí? Tem um olho, não é? Depois tem o quê? Um coração. Em terceiro lugar, tem um cérebro. E finalizando, tem uma mão. Vamos ver o que esse poema visual aí quer dizer? Veja, sinta, pense e faça. Perceberam que as palavras têm a ver com o assunto tratado? Veja, então a pessoa representou o veja com o quê? Com um olho. Ele poderia botar um pé aí, embaixo do nome veja? Não, porque pé não tem nada a ver com ver alguma coisa, não é? Sinta, botou o quê? O coração. Pense, colocou o cérebro. E faça, colocou uma mão, não é? Que indica quando alguém está fazendo alguma coisa. Esse é um tipo de poema concreto. Vamos encontrar outros? Olha só, vamos conhecer outros poemas visuais? Olha esse que interessante. E é bem fácil de fazer, gente. Você só precisa usar a sua criatividade, tá? Nesse poema visual, tem aí uma casinha e o tempo está o quê? Ensolarado ou o tempo está chuvoso? O que é que você acha, Lucas? Fala para mim, Nuala. Pelas palavras, você sabe o que esse poema quer dizer, não é? Então, olha só. É um dia de chuva
E aí a chuva está sendo representada pela palavra chuva. Tem várias palavras aí, olha. Chuva, 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 chuva. Professora Casey, Lucas está dizendo que é chuvoso. Isso, Lucas, muito bem. O tempo está chuvoso. Então, percebeu aí, nesse poema visual, está representando esse tempo chuvoso. E de que forma que ele está apresentando o tempo chuvoso? Está apresentando através da palavra chuva. E aí tem uma casa. A casa é o quê? A casa é a proteção. Percebam, então, que a casa, ela está toda desenhada com a palavra proteção. Olha só, proteção, 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 proteção. A portinha também, olha, proteção. Não é fácil fazer um poema visual? Vou apresentar outros para vocês, tá? Porque depois eu quero que vocês façam um poema visual bem legal. Tenho certeza que vocês têm muita criatividade e irão conseguir. Olha esse, Canção para Ninar Gato com Insônia. Esse daí é de Sérgio Caparelli. E aí, como ele fez esse poema? Ele fez em formato de gatinho, tá certo? E só tem essas palavrinhas, olha, zzz, que é quando o bichano tá dormindo, que faz esse sonzinho, e depois rom, 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 que é o ronronar do gato. Então, ele fez esse poema em forma de animal. Lembra que eu disse que o poema visual é isso, tem essa característica? São imagens formadas por palavras, de acordo com o assunto do texto. Não é assim? Ele poderia botar aqui palavras que não tinham nada a ver com isso. Ele poderia botar aqui carro, roupa, óculos. Poderia botar isso? Não, porque não teria nada a ver com o assunto. Qual é o assunto desse poema aqui? Canção para ninar gato com insônia. Não é? O gatinho que não conseguia dormir. Então, ele fez em formato de gato e com palavrinhas que um gato, com sons que o gato faz quando está dormindo. O ronronar do gato. Vamos conhecer um outro? Esse daqui, olha só. Esse poema, você imagina que seja o quê? Antes de ler, o que é que você consegue perceber aqui? Os olhos fechados, não é? De quem está querendo dormir. Aí olha como é esse poema. Na noite que promete insônia, fecho meus olhinhos e conto carneirinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entenderam esse poema? Então, o autor aí, ele fez um poema também sobre uma pessoa que não consegue dormir, que está com insônia. E o que é que essa pessoa faz quando não consegue dormir? Fecha os olhinhos, olha só o poema aqui, olha, em formato de olhos fechados. E conta carneirinhos. Já o contar, ele fez como se fossem os cílios, não é? Que nós temos nos olhos. Não é interessante, gente? Vamos ver um outro? E esse daqui? Que desenho representa? Uma xícara, não é? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente, pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? E olha a alça da xícara. É um ponto de interrogação, porque ele finaliza o poema com uma pergunta. Não é interessante? E é isso que eu quero que vocês façam, tá? Peguem uma folha, tentem criar um poema visual, escolham um assunto e use palavras para formar esse desenho do assunto que vocês queiram fazer, tá bom? Espero muito que vocês façam e que mandem para mim. Me mostra, me marca lá no Instagram, tá? @professora_Casey Marinho. Um beijão, gente. Essa foi a aula de hoje. Tchau, tchau. Até a próxima.